Irmãos, vamos abrir o livro santo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, Antigo Testamento. Vamos abrir no capítulo de número 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28. E vamos ler a partir do versículo 12. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12. E a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhe para ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Nesta noite, estamos trazendo para os irmãos um estudo a respeito de uma doutrina pouco falada, Marielle, nos púlpitos. Uma doutrina pouco pregada nos púlpitos das igrejas. Pouco se tem, pastor J. Abreu, pouco se tem falado a respeito de Satanás, a respeito de Lúcifer, a respeito do diabo. É uma doutrina esquecida, é uma doutrina não usual ser pregada nas igrejas. Na realidade, doutor Júnior, os pregadores têm evitado pregar a respeito do inimigo das nossas almas. Não é um sermão atrativo, não é um sermão onde o pregador se sente estimulado de pregar. E as igrejas, de um modo geral, a cristandade atual não recebe de bom grado a pregação a respeito desse tema. Mas isto tem sido maquinado pelo próprio Satanás, para que se desconheça a respeito dele, para que se não pregue a respeito disso do púlpito das igrejas, porque estrategicamente ele próprio tem incutido na mente da cristandade para que esqueçam, para que ele, uma vez não notado, uma vez não percebido, ele possa trabalhar 24 horas de forma astuta. A palavra de Deus, ela vai dizer que o diabo, ele vive ao nosso derredor, e como leão ao nosso derredor, pronto para nos devorar a qualquer momento. Então, nesta noite, nós iremos trazer para os irmãos o estudo dessa doutrina. Essa doutrina, dentro do estudo da teologia, ela tem 2 capítulos. A satanologia, que é o estudo de Satanás, e a demologia, que é o estudo dos demônios, ou seja, o estudo dos anjos caídos.
Então, meus amados, nós vamos aqui hoje referir agora algumas informações a respeito desse personagem. Satanás, ele é citado em 9 livros do Antigo Testamento. 9 livros do Antigo Testamento, Marielle, vai citar a pessoa de Satanás. Então, vamos ver no livro do Gênesis, em Levítico, Deuteronômio, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarias. Todos esses 9 livros do Antigo Testamento vai mencionar a pessoa e a figura de Satanás. O termo mais usado no Antigo Testamento é esse, Satanás. E no Antigo Testamento esse termo vai significar o adversário. Satanás, o adversário, o opositor, o nosso opositor. No Novo Testamento, nós vamos ver 34 vezes a citação. Só que no Novo Testamento o termo mais utilizado é diabo, que vem do latim diabolos, que quer dizer o acusador. Então Satanás, o nosso adversário, o opositor, e diabo referindo-se mais ao nosso acusador. E esse personagem, meus amados irmãos, ele é um ser. Ele é dotado de razão, ele é dotado de intelecto, é um ser extremamente inteligente, mais inteligente do que qualquer um da raça humana. E é um ser dotado de emoção. E ele é também dotado de vontade. Então, essas características, Marielle, em Satanás, faz com que ele se torne uma pessoa. É claro que Satanás, ele não tem corpo. Ele é um ser espiritual. Então, ele não possui corpo. Como também os anjos caídos, os demônios, não possuem corpos. Necessitam de corpos para se manifestar. E Paulo vai referir que ele é um governador. Ele governa uma hoste de anjos caídos. Então Satanás, ele é o governador dessas hostes de demônios. E Paulo vai chamar a essas hostes, ele vai chamar de principados, potestades e dominadores desse mundo. Isto é, Marielle, a hierarquia do império das trevas. E tem como Satanás, ele tem como Satanás o seu líder maior, o seu maioral, o seu governador desses principados e potestades das trevas. E nós vamos ver, meus amados, essas características, esse estudo, nós vamos aqui nos dividir em algumas passagens bíblicas. E vamos iniciar aqui, meus amados, no texto que foi o texto base para o nosso estudo desta noite, Ezequiel capítulo 28. E no decorrer do estudo iremos passar por outras referências bíblicas. E aqui Ezequiel, ele vai nos ajudar a compreender quem é esse ser que busca incessantemente, dia e noite, a nossa destruição. Porque a palavra vai dizer que a obra de Satanás é matar, roubar e destruir. É a obra de Satanás. E neste desejo, nesta finalidade, ele não dorme nem de dia e nem de noite. Está 24 horas por dia, juntamente com o seu exército de bilhões de anjos. Ele está trabalhando ao nosso derredor, tentando nos levar àquilo que nos afasta e nos separa de Deus, que é o pecado. E ele trabalha dia e noite com os seus principados e potestades, no intuito de nos afastar de Deus. Ezequiel, ele vai dar algumas características desse ser, algumas características. No versículo 12, ele vai dizer: tu és o aferidor da medida. Ele vai relatar que Satanás, ele era o aferidor da medida. Outras traduções vão dizer que ele era sinete da perfeição. Sinete da perfeição.
cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Talvez, se alguém aqui conjecturando aqui, talvez se alguém chegasse do céu, desse período, irmã Lucivânia, e indagasse o que é de Deus, Senhor, o que o Senhor poderia representar para nós? A perfeição. Certamente que Deus iria apontar, Mariélia, a pessoa de Lúcifer. Tal era o grau de perfeição, o grau de formosura, de beleza que esse ser possuía. E Ezequiel vai dizer no versículo 13: estavas no Éden, no jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. E ele vai citar as pedras preciosas. E vai dizer que a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Quando Satanás, quando Lúcifer foi criado, ele, no mesmo dia, foi criado também os instrumentos. Há alguns estudiosos que referem que quando Lúcifer respirava, ele transmitia um som musical. Ele, quando respirava, o som produzido pela sua respiração era o som de música, o som de tambores, o som de pífaros. E ele vai dizer: no dia em que foste criado, foram preparados os instrumentos musicais. Foram criados exatamente no dia da criação de Lúcifer. E Ezequiel vai dizer no versículo 14: tu eras querubim ungido. Esse termo, Elton Júnior, querubim ungido, só é citado uma vez na Bíblia. Nós sabemos as categorias, as hierarquias dos anjos, né? Os querubins, né? Os arcanjos, os anjos e os querubins. Mas o termo querubim ungido só é usado na Bíblia para Lúcifer. O único com esta referência. Querubim ungido, para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. É como que nós hoje imaginássemos, Elton Júnior, a figura de holofotes, as luzes da ribalta. Os holofotes eram direcionados para a pessoa de Lúcifer. Quando ele andava no meio de pedras afogueadas, pedras que iluminavam. Era como canhões de luzes, né, direcionadas para a pessoa de Lúcifer. Tal era a majestade desse anjo, né? Então, e Ezequiel vai continuar descrevendo esse ser. Perfeito eras nos teus caminhos. Ele era perfeito, era a perfeição dentre os anjos na criação de Deus, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, Ezequiel vai descrever, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Aqui, muito provavelmente, Elton Júnior, já fiz anteriormente um estudo a respeito disso. Nesse momento aqui, pastor da J. Abreu, Satanás estava na terra. Nesse momento ele não estava habitando, claro, ele tinha livre trânsito entre o céu e a terra, e entre a terra e o céu. Mas nesse momento aqui ele estava como governador da terra. Antes da civilização humana, havia, irmã Lucivânia, uma civilização habitando o planeta Terra. E essa civilização era governada por Lúcifer. E a palavra vai dizer aqui que na violência do seu comércio, ele praticava um comércio violento, um comércio irregular, um comércio ilegal, um comércio que burlava as normas estabelecidas por Deus. E devido a isso tudo, ele pecou. Lúcifer pecou. E Deus vai dizer: pelo que te lançarei. Então, após ele governar de forma incorreta a terra,
Ele governava quem? Ele governava uma civilização de anjos. Provavelmente, quando nós formos para o quantitativo de anjos que foram desviados, porque quando ele caiu, a palavra diz que ele arrastou a terça parte dos anjos. Provavelmente, Marielle, essa terça parte dos anjos estavam habitando o planeta Terra. 2/3 ficaram no céu, servindo o Criador na eternidade. E esse 1/3 provavelmente estava com ele na terra. E ele governava essa terça parte dos anjos. E ele governou com violência. Ele governava com um comércio violento, um comércio cheio de irregularidades. E ele se encheu de violência. O interior de Lúcifer se encheu de violência. E ele pecou. E ele caiu. O texto continua dizendo: pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. E o versículo 17 vai dizer: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então aqui, meus amados, o primeiro pecado da história. O primeiro pecado não foi praticado no jardim do Éden, como muitos pregam. O primeiro pecado foi desse momento do tempo. E um tempo que não se contava. Era um tempo chamado tempo eterno. Era o tempo de Deus. Aqui o cronômetro não funcionava. Aqui era o tempo Kairos, o tempo eterno, o tempo de Deus. Então esse ser preparado por Deus com tanta perfeição, com tanta formosura, com tanta sabedoria, ele se encheu, ele praticou o primeiro pecado, o pecado da soberba. Por isso que quando a raça humana pratica este pecado, a raça humana está copiando o primeiro pecado da história de todos os tempos, o pecado da soberba. E tal é a gravidade deste pecado que nós vamos ler aqui no livro de Provérbios. Eu vou ler, os irmãos só acompanhem. Provérbios 16, 18, um versículo muito conhecido por nós a respeito exatamente da soberba. E aqui o texto vai dizer: a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. E a altiver do espírito precede a queda. Então a soberba, ela precede a ruína. E a altiver do espírito precede a queda. E aqui, Elton Júnior, aqui com todo o significado que é da palavra, aqui foi a queda. A grande queda da história de todo o universo foi a queda de Satanás. E o pecado que o levou a cair da sua posição diante de Deus, foi o pecado da soberba. Ele se encheu de soberba. O mesmo pecado que Paulo, quando ele recebeu, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele disse que lá ele viu coisas inefáveis, que não podiam ser descritas por homens. E depois dele ter subido ao terceiro céu, ele disse que o mensageiro de Satanás colocou nele um espinho na carne, para que ele não se enchesse da soberba. O texto vai dizer, o próprio Paulo, para que eu não me ensoberbecesse, para que ele não se tornasse soberbo. Deus permitiu que um mensageiro de Satanás, um anjo caído, colocasse um espinho na sua carne. Então o pecado, Marielle, que deve ser cuidadosamente evitado por nós, o pecado da soberba, porque foi o pecado que ocasionou a queda de Lúcifer. Judas vai citar no versículo, Judas é só um capítulo, no versículo 6, Judas vai citar para que nós possamos compreender, irmãos, o processo da queda.
O versículo 6 de Judas, a epístola de Judas, vai dizer: e aos anjos que não guardaram o seu principado, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, o céu, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Aqui, irmão, Judas vai dizer que esses anjos que não guardaram o seu estado original, esses anjos que não guardaram o seu estado de impecabilidade, o seu estado de pureza. Então esses anjos deixaram a sua própria habitação, o céu, e Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, né, meus amados, por terra te lancei, Deus referindo, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Daqui, meus amados, nós vamos fazer aqui um link para Isaías, para que nós possamos entender o processo da queda de Satanás. Isaías capítulo 14, eu lerei para os irmãos, é a partir do versículo 12. Vamos ler o 12, o 13 até o 17 do capítulo 14 de Isaías. E aqui Isaías vai dizer, no versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, referências a Satanás, porque os anjos, na linguagem bíblica, eles são chamados de estrelas, mas também de mensageiros. Então, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Irmãos, nós vamos aqui, eu vou fazer uma breve pausa aqui, nesse versículo 12, aqui quando Satanás, quando Lúcifer caiu do céu, ele foi lançado na terra. E ele, nós vamos encontrar no capítulo 1 do livro do Gênesis, entre o capítulo 1, versículo 1, e o capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver que houve ali, Marielle, um fato que marcou a história do planeta Terra. E esse fator foi a queda de Lúcifer. Quando se lê Gênesis 1, versículo 1, o texto vai dizer: e Deus criou o céu e a terra. Deus criou o céu e a terra. O outro texto vai dizer que tudo que Deus criou é perfeito. Jamais Deus fez algo imperfeito. E de forma inesperada, o versículo 2 vai dizer: e a terra tornou-se sem forma e vazia. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Vejam que houve aí um fato, houve aí uma lacuna. Muitos estudiosos chamam isso, pastor JB, de gap, o gap da história, um intervalo. Os estudiosos referem como a teoria do gap, a teoria do intervalo, entre Gênesis 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2. A queda de Satanás foi tão danoso para o planeta Terra, mas também para todo o sistema construído por Deus. Abalou o planeta Terra, queimou todo o planeta Terra. E esse fato ocorreu pela queda de Lúcifer. Lúcifer e todo o seu séquito de anjos caídos que o acompanharam, seres celestiais criados por Deus, ali diante do Deus Todo-Poderoso, foram seduzidos pela conversa de Lúcifer e aceitaram acompanhá-lo, segui-lo. E quando foram atirados na terra, o versículo 12 de Isaías vai captar isso e vai dizer: como caíste do céu,
como caíste do céu, ó estrela da manhã, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu que debilitavas as nações. 13. E tu dizias no teu coração, Deus referindo através da boca e do escrito do profeta Isaías. E tu dizias no teu coração, Lúcifer, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Aqui, meus amados, aqui Satanás está incorporando para si, de uma forma extremamente visível, o pecado da soberba. Ele disse, eu subirei ao céu. E ele, quando referiu isso, Marielle, ele de forma bastante simples e compreensível, ele estava no local baixo, subindo para o local, queria subir para o local mais elevado. E a prova de que ele estava na terra, quando ele iniciou a rebelião contra Deus, é a própria afirmação dele. Quando ele diz, eu subirei ao céu. Então ele estava no planeta Terra, estava como governador da terra. Um assunto, pastor J. Abreu, bastante desconhecido da cristandade, rarissimamente pregado nos púlpitos, mas importantíssimo para a compreensão de todo o processo, porque nós vivemos, amados irmãos, uma batalha. Nós vivemos numa batalha travada entre dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. E nós vivemos no meio de uma grande batalha espiritual. E nós precisamos conhecer quem é esse ser. Quem é esse ser que resolveu se rebelar contra o próprio Criador. Devemos conhecer as características desse ser. Nós devemos conhecer o poder deste ser. O poder deste ser. Então ele vai dizer, subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Ele vai seguir com o seu processo arrogante de tentar se estabelecer acima de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás, aqui já é o profeta, Deus falando pela boca do profeta Isaías, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Era, irmã Lucivânia, um governante poderoso. Era um governante poderosíssimo que governava sobre a terra. Tá? E Isaías vai dizer no versículo 17, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades. Elton Júnior, eram cidades construídas no planeta Terra, habitada por esses seres angelicais, e tendo Lúcifer como seu governante maior, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Ele aprisionava. A violência do seu comércio, podemos aqui conjecturar e imaginar como era a violência desse comércio praticado por Lúcifer. De tal forma que ele prendia os próprios anjos. Talvez como um método de punição por desobediência, por falta de pagamento, né, nesse comércio, porque já diz o texto sagrado que havia uma violência na prática desse comércio. E ele prendia, não deixava ir soltos para as suas casas. Então Isaías vai nos ajudar aqui a compreender um pouco mais, né, a respeito desse ser. Voltando aqui, amados, para o nosso texto,
Então, amados, nós vamos ver durante todo o transcurso da história, depois da queda, depois de estar governando a terra de forma através do comércio violento, ele decidiu, ele reuniu os anjos, esse 1/3 dos anjos, e resolveu subir aos céus. Ele resolveu guerrear contra Deus. Ele resolveu. Então ele teve, durante essa trajetória, ele teve 2 vitórias. Como assim, irmão El? Como assim 2 vitórias que Lúcifer teve? Ele teve a primeira vitória quando ele seduziu os anjos, quando ele fez com que os anjos entendessem, segundo o ensinamento de Lúcifer, que Deus não era bom, que Deus não era bom para com os anjos. E ele conseguiu convencer 1/3 desses anjos angelicais. Digamos que do céu, de forma imaginária, não sabemos com precisão esses números, digamos que lá no céu tivesse 3 bilhões de anjos, 3 bilhões. Lúcifer conseguiu seduzir 1 bilhão. A 1/3 parte desses anjos o acompanharam. E outra vitória de Lúcifer foi do jardim do Éden. Deus criou a raça humana, criou o homem, criou o primeiro homem, criou a primeira mulher. E o ser humano, todos nós sabemos que, biblicamente falando, que o auge da criação de Deus foi o homem. A Bíblia refere para nós isso, tá? Então o auge, o ápice da criação de Deus foi quando Deus criou o homem, quando ele criou a raça humana. E Lúcifer, ele foi exatamente ao jardim do Éden, já depois da queda, depois que a terra passou pelo maior abalo cósmico da história. Gênesis 1, Gênesis 1:2, um abalo que queimou toda a terra. Como explicar, Marielle, a morte dos dinossauros? A maioria, irmão, pastor J. Abreu, dos pregadores, fogem desse assunto. Fogem. Muitos, erroneamente, discordam da ciência. Discordam. Aonde o pregador, Marielle, vai colocar os dinossauros? Aonde o pregador vai falar sobre esses animais gigantescos que habitaram a face da terra? E muitos tentam discordar da ciência, mas a Bíblia não discorda da ciência, pelo contrário, a Bíblia vai confirmar exatamente o que os estudos da ciência vão mostrar. Então, esses seres gigantes, os dinossauros, habitavam a terra, até aquele dia em que Lúcifer e seu 1/3 de anjos o acompanharam e foram lançados na terra. E essa colisão, irmã Lucivânia, desse anjo caído, chamado agora Satanás, diabo, a queda desse ser, com a 1/3 parte dos anjos, destruiu o planeta Terra. Por isso, esse intervalo entre um versículo e outro do capítulo 1 do livro do Gênesis. Deus criou uma terra perfeita. Ele criou com toda a perfeição, mas o maior abalo cósmico da história destruiu o planeta Terra. E na sequência do capítulo 1 do livro do Gênesis, vai dizer que o Espírito Santo pairava sobre a terra. A terra tornou-se sem forma e vazia. O abalo foi tão grande que destruiu o planeta Terra, destruiu, Marielle, as vegetações, destruiu os animais. Por isso eram chamados de animais pré-históricos. Antes da história da raça humana, esses animais foram todos mortos, todos sucumbiram, todos foram enterrados, vivos, com o abalo da queda de Lúcifer. Agora não mais Lúcifer, não mais estrela da manhã,
mas Satanás. A queda dele impactou de forma que a terra tornou-se sem forma e vazia. Então Gênesis vai nos ajudar imensamente a compreender o que aconteceu ali na eternidade. Tudo isso é o que estamos falando no tempo eterno. Tudo isso que estamos falando aqui, relatado por Ezequiel capítulo 28, relatado por Isaías capítulo 14, tudo isso está no tempo eterno, não está no nosso tempo chamado Cronos. Aqui foi tudo na eternidade. Nós não havíamos ainda sido criados por Deus. Nós nem existíamos ainda. Estava havendo essa batalha e esses eventos que nós temos como crentes de conhecê-los, para que nós possamos compreender mais sobre esse ser, estudar mais sobre esse ser, que tem levado bilhões e bilhões de seres humanos, têm sido levados à condenação do inferno. Esse ser passa pela história. Começou no Jardim do Éden, a sua interferência na criação maior de Deus. Fomos nós, a raça humana. Ali ele começou um trabalho. Não teve êxito, Elton Júnior, no céu. Subiu com o seu exército, com o seu 1/3 de anjos. Apenas um anjo comandou aquela batalha. Um anjo de Deus, chamado Miguel. Um anjo comandou os 2/3 de anjos do céu e derrotaram Satanás. Eles não tiveram nenhum poder para vencer essa primeira batalha. E uma vez ele derrotado, uma vez ele tendo sido lançado por terra, ele começou um outro trabalho pela história da humanidade. Tudo para atrapalhar o projeto de Deus. Começou no Jardim do Éden, quando Satanás, simbolizado ali pela serpente, ele apareceu para a primeira mulher e disse no ouvido daquela primeira mulher: como foi mesmo que Deus te disse? Como foi, Eva, que Deus te ensinou? Ele te disse que você não pode comer da árvore da vida, aquela árvore central do jardim. Ele disse isso para você? Foi isso que ele disse para você? E Eva confirmou. Ela conversou com a serpente e ela consumiu do único fruto proibido por Deus para aquele casal. E ali ele obteve a primeira vitória dele em cima da raça humana. E essas vitórias, Elton Júnior, e essa tentativa de interferência, isso vem se estendendo durante a história da raça humana. E durante todo esse tempo, Satanás vem tentando impedir a consumação do projeto de Deus, a própria vinda do Messias, a própria vinda de Jesus. Por diversas vezes na história, Satanás tentou impedir. Ele tentou impedir quando Deus ia levantar, por exemplo, Moisés, para libertar o povo judeu da escravidão de Faraó, da escravidão do Egito, pastor J. Abreu. E ele tentou matar Moisés. Ele tentou, irmã Lucivânia, usar Faraó ali simbolizando a própria pessoa de Satanás. Tentou matar Moisés. Moisés teve que ser colocado num cesto para atravessar o rio Nilo, para fugir da tentativa astuta de Satanás de matar o homem que da descendência dele iria nascer Jesus. E ele, por diversas etapas, até mesmo após o nascimento de Jesus, após o nascimento, ele tentou matar Jesus. Utilizou o governante da época para estabelecer uma lei, um edito, que todos os recém-nascidos de até 2 anos de idade teriam que ser mortos.
porque o governante soube, através da mente de Satanás, que o Messias havia nascido, que o Messias havia nascido na cidade de Belém. Ele havia nascido e que ele seria o libertador, o salvador da raça humana. Então Satanás, irmãos, tem tentado interferir de todas as formas para que não seja consumado a salvação, para que o projeto de salvação das nossas almas seja interceptado, sofra prejuízo. E ele está trabalhando dia e noite. Passou pelo povo judeu e hoje Satanás, desde a criação da igreja, desde a igreja primitiva em Atos capítulo 2, Satanás tem interferido no fortalecimento, no papel da igreja de levar, de religar. A religião, o próprio termo significa religar o homem a Deus. Então, desde o início da primeira igreja, a igreja chamada de igreja primitiva, a igreja relatada por Lucas, em Atos capítulo 2, ali Ananias e Safira já estavam sendo influenciadas na igreja primitiva. A característica da igreja é que todos eram unânimes, todos partiam o pão, vendiam suas terras, suas propriedades e entregavam para ser dividido com os mais necessitados. Satanás entrou no coração de Ananias, entrou no coração de Safira, quando Pedro vai dizer, tu enganaste, não foi a nós, Ananias, tu enganaste ao Espírito Santo de Deus. E eles foram mortos por Deus, porque mentiram não aos apóstolos, não ao apóstolo Pedro, mas ao Espírito Santo. E Satanás, irmãos, está percorrendo a história e levando, Mariela, bilhões de seres humanos, porque por falta de conhecimento. O profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai referir, ele vai explicar de uma forma categórica, de uma forma claríssima, o porquê da derrocada da raça humana. Porque esses bilhões de pessoas estão caminhando para o inferno. Ele vai dizer, o meu povo se perde. O meu povo, Marielle, o povo de Deus está se perdendo, porque lhe falta conhecimento. O povo, irmãos, não quer saber de conhecimento. Nós, a cristandade, não quer saber de conhecimento. O mundo tem sufocado, as coisas do mundo, Marielle, tem sufocado o pensamento, a mente da cristandade, de tal forma que a cristandade não estuda a palavra, não medita na palavra. São crentes, Elton Júnior, que estão sendo forjados pelas igrejas atuais sob a influência de Satanás. Satanás tem influenciado os governantes, os juízes da terra, os reis da terra. Satanás tem influenciado os pregadores. Ele tem influenciado as mentes pensantes do planeta Terra durante a trajetória da raça humana. Ele continua nos dias atuais interferindo nas mentes, e os púlpitos cada dia mais afastados da pregação, a sã doutrina que tanto defendemos, a pregação da palavra, do evangelho genuíno, pregado na igreja de Atos. É aquele evangelho que Satanás tem tirado da mente dos pregadores. Por isso, pastor J. Abreu, não se fala mais a respeito de Satanás. Há crentes, pasmem, irmãos, há crentes que não acreditam na existência de Satanás. Tem crentes que não acreditam no inferno. Não acreditam no inferno. Há crentes espalhados pelo mundo, irmã Lucivânia, que são adeptos da doutrina
chamada universalismo. Essa doutrina, Marielle, tem se espalhado tremendamente nas igrejas pelo mundo. O que essa doutrina tem propagado do planeta Terra? Não, universalismo. No final de tudo, Deus vai perdoar todo mundo, Deus vai perdoar o ímpio, Deus vai perdoar até Satanás, e todos serão salvos. Essa doutrina, tem pastores que defendem essa doutrina, chamada de universalismo. Uma doutrina satânica que tem varrido o planeta Terra, e cada dia mais tem adeptos. Eu ouvi semana passada alguém dizendo: não, irmão Elton, todos nós seremos salvos. Todos nós, universalista, crentes universalista, que acreditam nessa doutrina. Para esses crentes nós teremos que rasgar grande parte do texto sagrado, porque a pessoa que mais falou sobre o inferno, só tem ideia, pastor J. Abreu, quem foi que mais falou sobre o inferno? Será que foi Paulo que mais falou sobre o inferno? Será que foi João Batista? Será que foi Pedro? Será que foi Isaías? Quem mais falou do inferno, Marielle? Quem foi? Jesus. Jesus foi quem mais falou do inferno. A tal ponto, Elton Júlio, que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Tal perigo que nós corremos. Ele falou, irmã Lucivânia, mais do inferno, mais do que do céu. Então Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. E qual a razão? Coincidência? Não, porque Jesus já estava preocupado com o destino da raça humana. E a raça humana, Marielle, caminha a passos largos, pelo caminho largo, pela porta larga, porque é o caminho fácil, é o caminho dos descompromissados. O caminho dos descompromissados é o caminho largo, e a porta que esses indivíduos estão entrando é a porta larga, que a Bíblia vai dizer, o texto santo vai dizer que é a porta larga é que conduz ao inferno, porque estreito é o caminho, estreita é a porta que conduz para a salvação. Então, meus amados, que este texto, que esse estudo desta noite possa nos trazer luz, possa nos trazer o conhecimento que tem faltado tanto na cristandade atual em todo o planeta Terra. Que o Espírito Santo nos traga, nos coloque raízes profundas em nossos corações, para que nós possamos absorver esse ensinamento desta noite e possamos caminhar com mais conhecimento, tendo mais conhecimento, nós podemos combater um inimigo tão terrível, um inimigo que já foi condenado, um inimigo que foi condenado no tempo eterno, antes que nós pudéssemos ser seres viventes. Ele já estava condenado. A condenação dele já estava estabelecida na eternidade. E na eternidade, ele já havia sido sentenciado, juntamente com o seu exército de anjos. Mas ele não desistiu. Ele não deixou Elton de ser um ser poderoso. Era poderoso no Éden. Ele era poderoso. Ele era e continua sendo poderoso. É um ser dotado de uma inteligência impressionante, incomparável com a inteligência da raça humana. E esse ser, ele não foi destituído do seu poder. Ele continua vivo. Ele continua percorrendo o planeta Terra. Quando ele foi visitar, quando ele ainda subia até os céus, quando ele foi ao céu, o Senhor perguntou: por onde tu andas? Tu estás vindo de onde, Satanás? Aí ele responde: estou vindo de rodear a terra. Então Satanás vive rodeando a terra e tem o seu séquito de anjos caídos, os demônios, espalhados, Marielle, por todo o planeta Terra. De fato, são seres, pastor J. Abreu, espirituais,
É fato que precisam de corpos para se locomover, precisam de corpos para se manifestar. E é o retrato da humanidade atual. É o retrato da raça humana, seres humanos habitados por demônios. É só olhar ao nosso derredor, é só olhar a cidade, é só olhar o estado, é só olhar o país, é só olhar o mundo. Seres humanos movidos e habitados por anjos caídos. E isto está fazendo com que a raça humana seja atirada para o abismo, para a condenação, ao lago de fogo, ao inferno, que foi feito, criado por Jesus, apenas para Lúcifer, apenas para Satanás e os anjos caídos. Mas a humanidade se corrompeu, a humanidade pecou, o homem pecou, todos pecaram. E Paulo vai dizer que destituídos foram da glória de Deus. E precisamos, amados, compreender isso tudo, para que nós possamos, fortalecidos, cheios de conhecimento, cheios da graça de Jesus, possamos combater um inimigo tão terrível, um inimigo tão perigoso, tão poderoso, a ponto de levar uma alma para o inferno. Precisamos conhecê-lo profundamente, para que nós possamos, através do conhecimento da palavra e de uma vida de comunhão com Deus, conhecimento da palavra, comunhão com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, nós possamos continuar caminhando firmes. Lembre-se do que Paulo disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide, se fortaleça na palavra, se fortaleça na oração, se fortaleça na comunhão com esse Deus, para que não caia. Porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor para vos devorar e lançar vocês todos no inferno. Amados, que esta palavra tão poderosa, de tanta riqueza de ensinamentos, tanta riqueza de informações, entre nos nossos corações, a nossa mente nesta noite, e possa nos ajudar a continuarmos a caminhada rumo à cidade eterna, rumo à cidade santa, à cidade celestial, a nossa Canaã eterna, a nossa Jerusalém, a nova Jerusalém, porque é para lá que nós caminhamos, Mariela, é para lá que nós desejamos, e precisamos conhecer todos os obstáculos, e o obstáculo maior é Satanás, é o pecado. Que Deus nos abençoe nesta noite, nos encha de sabedoria, de alegria e de graça. Graças ao Senhor, glória ao Pai, glória ao Filho Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém, amém e amém.